Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E depois de já talvez uns 3 anos, mais ou menos, está aqui comigo novamente uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, e essa pessoa chama-se Jairo Oliveira. Jairo, muito obrigado, meu irmão, pela tua presença aqui hoje. Eu vou bater um papo com o Jairo hoje sobre um personagem fundamental da doutrina espírita no Brasil e no mundo, Chico Xavier. Jairo, muito obrigado, meu. Eu é que agradeço, é uma alegria estar aqui novamente contigo, o nosso afeto é recíproco, e poder falar sobre o Chico Xavier é sempre uma bênção, principalmente nesse período que antecede o Natal, na figura de nosso querido Mestre Jesus, no qual o Chico tão bem soube exemplificar, né, o pensamento do Cristo na sua vida cotidiana, bem de todos nós. Jairo, te fazia uma pergunta assim muito direta. Tu teve alguma interação, digamos, diretamente com o Chico? Sim. Quando eu tinha 27 anos, já envolvido com o movimento espírita gaúcho, né, eu, olhando sempre os programas de televisão, vendo a figura do nosso querido Chico e lendo as obras por ele psicografada, eu sempre tive curiosidade de conhecer a obra do Chico pessoalmente. E com 27 anos eu fui a Uberaba, e lá eu tive a oportunidade de ser apresentado a ele, e estabelecemos um vínculo de amizade, um vínculo afetivo, no qual, por outras vezes também, né, eu consegui voltar a Uberaba e poder ter esse contato mais intimista com a figura do nosso Chico, né? E tem muitas histórias, digamos assim, a respeito do Chico. Já que tu teve essa interação, esse convívio, digamos assim, com o Chico, tu terias, assim, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, alguma, não diria história, mas uma passagem para contar para os nossos telespectadores, por exemplo? Chico Xavier é uma personalidade que nós ainda não conhecemos de fato. Quem foi Chico Xavier, né? Chico, para além da mediunidade que ele possuía, para sua capacidade, né, mediúnica, Chico Xavier era uma pessoa que amou muito. E nessa condição de amar ao próximo como a si mesmo, na qual ele exemplificava o pensamento de Jesus, ele desenvolvia não somente aquelas obras assistenciais, que atendia toda a periferia de Uberaba, mas também o consolo, que eu acho que é uma das partes mais bonitas da vida e a obra do Chico, que era o consolo aos familiares que perderam seus entes queridos, né? Para além de toda a lavra mediúnica, são mais de 500 livros psicografados, a exemplificação deste amor, principalmente às mães, para mim é o que mais me tocou quando eu cheguei lá em Uberaba e vi aquele sofrimento humano, no qual o Chico, na sua paciência, na sua resignação, atendia todas as pessoas, né? E ele recebia uma média a cada trabalho de 10 cartas psicografadas, e para além das orientações mediúnicas que vinham do mundo espiritual, né? Jairo, como é que eu vou te perguntar assim? Depois que tu conheceste o Chico, aí imagino que tu tenha voltado para Santa Maria, e como é que tu manteve alguma interação com o Chico? Sim. Durante algum tempo? Após esse primeiro contato, a gente estabeleceu uma longa caminhada de 10 anos, no qual eu, no meu período de férias, né, retornava a Uberaba, sempre escrevendo a ele,
né, agendando naquele momento que seria mais oportuno ele me receber em Uberaba. E lá eu ia, ficava com ele, na casa dele, trabalhando com ele, né, principalmente nas correspondências. E o Chico tinha um detalhe, o Chico não parava de trabalhar para receber as pessoas, ele convidava as pessoas para conversar com ele em trabalho. Então eu ia para lá, na casa dele, e lá nós ficávamos olhando a correspondência que ele teria que remeter para as pessoas que mandavam, a gente separava aquela correspondência e conversávamos. Parávamos para fazer um lanche, almoçávamos juntos, dali já íamos para a periferia de Uberaba, fazer a distribuição, levar o evangelho, que ele tinha o culto, né, que ele fazia do evangelho, a sombra do abacateiro, na periferia de Uberaba. À noite tinha a sessão do Grupo Espírita da Prece, no qual também eu ia, acompanhava, não somente eu, mas também um grupo muito grande de amigos que buscavam o Chico, né, principalmente de São Paulo. E lá a gente ia convivendo, sempre em trabalho, sempre dialogando. O Chico era uma personalidade que conhecia tudo da história. Tudo o Chico tinha um conhecimento que dava uma resposta às nossas indagações, às nossas inquietações. E o Chico sempre naquele exemplo, naquela humildade, estava ali atendendo a todas as pessoas. Jairo, depois que tu voltava para Santa Maria... Eu voltava para Porto Alegre. Porto Alegre, tu morava em Porto Alegre. Pois não, tá certo. Tu mantinha essa interação com o Chico através de cartas, Sim. Segundo tu me falaste antes de começar o programa. Tu tens algumas dessas cartas guardadas? Todas estão Todas. guardadas, né? E agora elas estão servindo também de material, porque eu estou finalizando um livro, né? Eu, como professor na Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem muitas coisas, muitas demandas, então eu ainda não consegui terminar o meu livro, mas ele já está no finzinho, aonde eu trago extratos dessas cartas, né? No qual o Chico faz referência ao nosso Rio Grande do Sul. Ele tinha um amor muito grande pelo Rio Grande do Sul. Eu vou dizer que ele tem, né? Porque ele continua vivo. Ele só perdeu a sua vestimenta física, mas lá do mundo espiritual ele continua olhando por nós. E ele tinha um amor muito grande, vamos dizer assim, pelo Rio Grande do Sul e pelo movimento espírita gaúcho. Então, nesse livro eu trago não somente os extratos das correspondências, mas também muitos aprendizados que eu obtive ao lado do Chico, e bem como eu trago nesse livro algumas detalhes e informações importantes do próprio movimento espírita, no qual as pessoas que fizeram parte do movimento espírita gaúcho foram buscar até o Chico, né, em Uberaba, a orientação necessária para trazer para cá alguns trabalhos que até hoje nós temos no movimento espírita gaúcho. O que o Chico dizia, não sei se tu pode me responder, quando falavam que o Chico era o Kardec reencarnado? Sim. Isso é um tema muito polêmico dentro do movimento espírita. Do meu ponto de vista, né, tanto a figura do nosso querido Allan Kardec quanto Chico Xavier já possuem seu lugar no movimento espírita e na história. Mas vamos entender que quando a gente estuda as obras do próprio Kardec, ao final da existência do Kardec, na sua expressão, a ele é dada a orientação que ele voltaria no início do século retrasado, né, para continuar a obra. Então eu tenho em mim que realmente sim, o Chico é a reencarnação de Allan Kardec, porque até hoje nós não temos alguém à altura que represente Allan Kardec na sua dimensão, não somente espiritual, mas também da obra, né, da continuidade da obra de Allan Kardec. Ou seja, as obras psicografadas pelo Espírito Verdade, né, codificada por Allan Kardec, as obras mediúnicas recebidas pelo Chico, elas possuem o mesmo extrato de valor, de nobreza. Chico Xavier, com 7 anos de idade, ele conhecia, isso é um detalhe muito interessante da mediunidade do Chico, ele conhecia na íntegra o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele se apropriou pela primeira vez do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já reconhecia tudo aquilo que estava no livro. Se nós formos ver a obra Parnaso de Além Túmulo, no seu formato, ele segue a métrica do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso estudado por técnicos, né, da área da literatura, principalmente, né, de cursos de letras, estudaram a obra do Parnaso
de além-túmulo, existem dissertações de mestrado produzida que fala a respeito, da forma como o Parnaso ele foi constituído, porque ele segue a mesma integridade, a métrica do Parnaso. Então o espírito, como Chico, para responder à altura daquilo que a nossa doutrina possui, é porque ele possui um vasto conhecimento da obra. Um outro exemplo, Chico Xavier possuía todas as mediunidades que estão no Livro dos Médiuns. Ele foi a própria representação mediúnica daquilo que está no Livro dos Médiuns. Então, o espírito dessa envergadura, se realmente tinha que se cumprir aquilo que foi dito a Allan Kardec, que ele teria que voltar no início do século retrasado, é porque está na figura dessa representação. E no final, mais no final da existência, um confrade nosso, de São Paulo, ele organiza um livro que se chama Kardec Prossegue. É um livro que começa com a figura de Allan Kardec e vai se desdobrando na figura do Chico. E ele entrega esse livro para o Chico. E o Chico dá validade a esse livro e ainda oferta esse livro para outras pessoas. Ou seja, ele confirma que ele foi a representação de Allan Kardec entre nós. Jair, tu falaste no livro Parnaso Além-túmulo, foi o primeiro livro. Foi o primeiro. Né? E ele parece que teve um certo desconforto junto à família de Humberto de Campos. Não foi com esse livro? Não, não foi com este livro. Humberto de Campos, ele desencarnou em 1937, me parece que é essa data, e nesse período ele começou já a se manifestar pelo Chico, através do Chico. E em 1944, a família entrou com uma ação na justiça porque o espírito assinava Humberto de Campos. Sim. Né? Então, a partir disso, houve uma situação em que o Chico, né, foi levado à justiça porque a família pedia os direitos autorais. Né? Na verdade, foi comprovado que o Chico, na sua condição, ele não teria como receber tudo aquilo se fosse dele, né? Dele enquanto pessoa, mas denominado ao espírito. Sendo um espírito, não tem personalidade jurídica. Entende? Então, a partir dali, então, o Chico ganhou a causa, ou seja, na verdade, não foi a figura do Chico Xavier, mas a nossa Federação Espírita Brasileira, né? Que com o Chico responderam tudo aquilo que tinha que ser dito perante a justiça. A Federação Espírita ganhou a causa, né? E o espírito de Humberto de Campos não mais assinou como espírito Humberto de Campos, mas como Irmão X. Irmão X, né? Irmão X. É. Então, os dois primeiros livros da Lavra Mediúnica do Chico Xavier é Parnaso de Além-túmulo, que é um belíssimo livro, né? Onde ele traz não somente poetas brasileiros, mas também portugueses, e também o livro Cartas de uma Morta, que foi o primeiro livro, vamos dizer assim, o segundo livro psicografado do Chico, onde relata ali as cartas que a mãe do Chico mandou através dele, retratando, né, como foi o retorno dela ao mundo espiritual. Vamos voltar no Parnaso Além-túmulo, que são poemas. São poesias, né? Poemas. Poemas, poesias. É possível a pessoa... O Chico recebia uma estrofe, por exemplo, um poema. E assinava ali um espírito cujo autor era conhecido quando encarnado. Casimiro Cunha. Entre outros. Entre outros. Tá. É possível uma pessoa estudiosa da literatura, por exemplo, dos estilos, perceber claramente, não só perceber, mas claramente, isso aqui é do escritor, do poeta X. Sim. Esse estudo já ocorreu também na universidade por profissionais da área da literatura, né? Principalmente quando se busca os cursos da área de letras, né, profissionais. Então, esses pesquisadores buscam, né, poder estudar esta métrica, né, que cada poesia tem, com aquilo que o espírito, quando encarnado, trazia na sua produção, e comparado com aquilo que o Chico recebia, né? Esse foi o grande, vamos dizer assim, um espanto na época, porque como aquele jovem de 17 anos
poderia produzir tantas poesias com tantas métricas diferentes e com tanta correspondência com os autores da época no qual assinavam aqueles poemas, né? Então, o Parnaso foi o boom na época, né, que se deu da figura de Chico Xavier. Então, a sociedade queria conhecer quem era aquele jovem que estava recebendo aqueles poemas. E com o estudo, digamos, precário que ele tinha. Sem dúvida, o Chico estudou o primário, né? O estilo que cada poesia trazia fazia referência, de fato, àquele autor que assinava quando em vida, né? Então, ali foi a grande surpresa, e à época, a imprensa toda se reportou para querer conhecer quem era aquele jovem do interior de Minas Gerais que estava recebendo em Pedro Leopoldo, né, na sua condição humilde, tantos poemas com tanta originalidade. Jairo, Emmanuel entrou na vida do Chico desde que ele era garotinho, assim? Vamos dizer assim, né? A vinculação do nosso querido Emmanuel, ele se perde nos tempos, né, da história espiritual de ambos. Ambos já vêm juntos há muitos séculos, há muitas encarnações. Mas o Chico diz que o período, quando ele tinha 17 anos, quando começaram a se manifestar as primeiras, vamos dizer assim, trabalhos de psicografia, de fato, de 27 a 30, a 31, quando foi a primeira vez que o Chico viu Emmanuel espiritualmente, e onde Emmanuel se apresentou para ele, o Emmanuel ficou de 27 até 31 incógnita, mas acompanhando o processo de desenvolvimento do trabalho, porque a mediunidade do Chico, o Chico já tinha desde os 5 anos de idade, quando uma criança começa a se manifestar, né? Aos 12 anos de idade, o Chico ganha o primeiro prêmio, sabia disso? O primeiro prêmio aos 12? Aos 12 anos de idade. Na época, o Chico estava no colégio, no primário, e foi estabelecido um concurso em Minas Gerais, pela Secretaria de Educação, de poesias que retratassem o Brasil. E o Chico, na época, com 12 anos de idade, ele vê um espírito que se apresenta a ele, e ele sentadinho na classe escolar, olha para aquele jovem que estava ao lado dele, o jovem pedia que ele escrevesse aquilo que ele iria ditar. Só que ele levanta o Chico já com a sua bondade, vai até a professora e diz: aquele moço quer que eu escreva algo sobre o tema. Aí a professora ficou embaraçada, até naquela situação embaraçosa, e disse assim: volte, Chico, e escreva. E o Chico obedeceu. E lá ele recebeu uma das primeiras psicografias dele ditada por esse espírito. O Chico ganhou o concurso de todo o estado, né, de Minas Gerais. Só que na escola que o Chico frequentava, ninguém acreditava que o Chico tinha condições de receber aquela poesia. E aí aqueles alunos, coleguinhas do Chico, disseram para a professora: vamos ver se ele escreve realmente. E aí ditaram uma nova, que ele teria que ir para o quadro escrever uma poesia que retratasse um tema que eles iriam escolher em sala de aula. E aí um coleguinha do Chico diz assim: escreva sobre areia. E aí o Chico, vendo o mesmo jovem ao lado dele, disse assim: Chico, escreva. E o Chico recebe na lousa uma poesia que retrata a importância da areia no universo de Deus. E aí todo mundo não fica olhando para o Chico e não acreditando que ele tivesse a capacidade, mas ele vai lá e comprova. De fato, ele diz, e sempre dizia para a professora, que alguém ditava para ele. Então ele desde jovem já era honesto. Jairo, infelizmente, a história do Chico sempre são maravilhosas, né? E a gente poderia ficar conversando aqui mais de hora, mas infelizmente o tempo na TV não tem jeito, a produção lá manda a gente parar e a gente tem que parar, né? Vamos parar então. Então, se tu quiseres, Jairo, deixar alguma mensagem final para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade. Eu gostaria muito de sugerir, até trouxe aqui para o nosso colega, nosso amigo, esse livro aqui, que é um dos livros que retrata, né, a obra do Chico, se chama Antologia Mediúnica do Natal. É um livro que traz tantas mensagens belíssimas e que hoje em dia nós precisamos muito, porque nós vivemos ainda num período de transição planetária. E nesse período que antecede o nosso Natal, que possamos buscar, né,
seja na literatura espírita, na evangélica, na católica, essas reflexões importantes que tragam a mensagem de Jesus para as nossas vidas e para a nossa vida cotidiana. Os Espíritos dizem para nós, temos que exercitar a fraternidade, e a fraternidade em todos os sentidos, respeitando o nosso próximo na condição que cada um ocupa, sem espírito de hegemonia. E aí lembrando então aquela mensagem que uma vez o Chico disse, que se ele tivesse o poder de colocar uma faixa na entrada de cada cidade, ele colocaria aquela mensagem de Jesus que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu acho que é isso que nós precisamos hoje em dia, particularmente no nosso Brasil, que a gente encerre esses atritos e essas disputas, porque todos nós somos brasileiros. Exatamente. E dentro dessa condição, nós temos que buscar algo que nos una, que é esse amor de Jesus que nós todos comemoramos no Natal. Acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. E com essa mensagem maravilhosa do Jairo Oliveira, meu amigo já de alguns anos, né, Jairo? Eu estou encerrando mais um programa, porém, não sem antes agradecer ao Jairo. Muito obrigado, Jairo, pela tua presença novamente aqui, para enriquecer um pouco para os nossos telespectadores essa história maravilhosa do nosso querido Chico Xavier. Gente, agora sim, agradecendo à Sociedade Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, agora junta para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E assim estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo a você que nos assiste há 9 anos e meio, o programa Palavra Espírita. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.